Oi, 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 muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Sextou! E para quem não nos conhece, eu sou a Paty. Eu sou eu que isso. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a restaurarem seus casamentos, a salvarem mesmo seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Sejam bem-vindos. O tema da nossa live de hoje, como vocês viram, é perguntas e respostas. Os assuntos que a gente tem tratado no meio da semana estão lá fixados no feed. Depois vocês vão lá e dão uma conferida quando essa live acabar. Então, como está lá, a gente hoje trouxe aqui perguntas e respostas da audiência para a gente poder conversar sobre elas com vocês. Exato, a gente tem selecionado, né, alguns comentários, algumas perguntas que são feitas ao longo da semana, quando a gente está apresentando os outros temas, e aí a gente traz hoje para a gente conversar um pouco mais, né? E a nossa primeira aqui, que eu acho que essa vai ser uma bem legal para a gente conversar, como faço, vou traduzir aqui, né, do jeito que ficou, mas seria como faço meu marido mudar, né, basicamente. E aí, você já teve vontade de fazer seu marido mudar? Eu já, gente. Em alguns aspectos, eu já. Falei, não, Deus colocou aqui um potinho de paciência para ele e para mim nada. E é interessante que, muito provavelmente, essa pessoa que deve ter falado aqui, como normalmente as pessoas que nos seguem, né, estão tentando melhorar o casamento, a gente vai partir do pressuposto que mudar o marido aqui é para tentar ter um casamento melhor, né? Então a gente vai pegar essa ideia, né, esse pressuposto aqui como se, o meu casamento está ruim e para melhorar meu casamento eu preciso que meu marido mude, que normalmente é o que a gente escuta, né? Quando alguém chega se queixando aqui do casamento, normalmente não é assim, olha, eu sou o problema, me ajude a resolver. Na verdade, eu estou casada com um problema e me ajude a resolver. Né? Me ajude a resolvê-lo. Exato, a resolvê-lo. Então, basicamente, para você mudar seu marido, e aí, lembre que isso é uma conversa longa, né? Ou no caso aqui para os maridos que estão presentes, a esposa. Exato. Mas aqui, de forma resumida, você precisa de motivação, apoio adequado e orientação eficaz. Motivação, por quê? Porque depois que a gente fica adulto, que os pais não mandam mais na gente, a gente só acaba fazendo aquilo que a gente realmente quer. Essa é a verdade. Não consigo emagrecer. Se não for um problema de saúde, é porque simplesmente você não colocou isso como prioridade, no final das contas é porque você não quer o suficiente. Eu não consigo acordar cedo para ir para a escola dominical. Você não consegue porque, na verdade, você colocou dentre as suas prioridades e você simplesmente não quer. É porque é difícil hoje em dia você virar e argumentar com alguém, né? Falar bem assim, você não quer tal coisa. A pessoa, não, eu quero, do fundo do meu coração. Quero passar no concurso. Esse coração tá muito raso. Exato, quero passar no concurso. Só que normalmente as pessoas querem passar no concurso sem se esforçar de verdade, né? Então, basicamente, a motivação, quando a gente fala aqui muito, né? Explicando sempre que nós cristãos, nós evangélicos, temos que sempre ter como referência Deus, para a partir dessa referência trazer para o nosso casamento, ou seja, usar sempre como exemplo, né, como comparação a forma que Deus me trata, a forma que eu amo, e trazendo sempre isso para dentro do casamento, isso também acaba refletindo diretamente na motivação. Né? Se você tem um marido, se você tem uma esposa, que ele já consegue enxergar de forma clara esse olhar em conjunto para Deus, fica fácil você poder confrontá-lo em determinados aspectos. Então, por exemplo, confrontá-lo não no sentido de brigar, mas de você saber onde que é a jugular dele, né? Onde que estão os princípios, onde que estão os valores e confrontá-lo nesse sentido, com a verdade que ele acredita ser Deus. Sim, basicamente seria um ponto decisivo, né? Onde eu posso realmente apertá-lo naquele ponto, porque aquele ponto é importante para ele, né? Então, se o ponto importante para mim é a minha relação com Deus, na hora que a Paty vai argumentar comigo, se ela argumenta que o que eu estou fazendo não é uma coisa que me aproxima de Deus, isso pesa para mim, né? Isso da mesma forma, o marido também aí dentro da sua casa, ou a esposa, na mesma lógica. E isso vai gerar uma reflexão, né? Exato. Agora, se ele não tem isso de forma clara, se para ele não é tão evidente, né, essa ideia de que ele tem que agradar a Deus, que na verdade ele tem que buscar se agradar, que o prazer dele vem em primeiro plano, aí não adianta você tentar argumentar, na Bíblia está escrito, porque na cabeça dele ele vai simplesmente falar, não, o que importa para mim
é o meu prazer. Então, se eu não estou feliz, não é possível que Deus queira que eu seja infeliz. E ele nem vai falar assim o prazer exatamente com essas palavras, Não, mas vai no não. fundo o que ele quer dizer é isso. Então, se ele para de te tratar como uma princesa, se ele para de observar a família como prioridade, se ele deixa você em casa para ir sair com os amigos ou para beber ou para qualquer coisa, é isso que ele está comunicando, que a prioridade dele não é Deus, ele não tem essa relação profunda com Deus e que ele está buscando o próprio prazer. Exato. E aí, Yukias, mas como é que a gente resolve? Depois eu vou chegar nesse ponto. Então, primeira motivação, você descobriu o que realmente o motiva, o que faz o coração dele cantar, o que o leva a fazer as coisas que ele já faz hoje. Esse é o primeiro ponto. Segundo, apoio adequado. O que é apoio adequado? Não é simplesmente você ficar gritando no pé do ouvido, né? Não é simplesmente você ficar esbravejando. Você tem que mudar, porque... Não adianta. Você já sabe que simplesmente gritar, esbravejar não resolve, né? Não resolvia quando você era adolescente, não vai resolver agora quando adulto, né? Então, Pois é. Quando a gente fala em apoio adequado, é você realmente... Você que está aqui o tempo todo ouvindo as nossas lives, o tempo todo ouvindo as nossas técnicas aqui, aprendendo um pouco a gente, é você começar a aplicar isso, né? Uhum. Vai aplicando, por quê? Porque o apoio adequado quer dizer, além de você apoiar a decisão dele, você acaba fazendo isso de forma eficaz, né? Uhum. Então, Yukias, como assim? Por vezes a gente fica com tanta vontade de ver o resultado que a gente perde a paciência. Esquece o processo. Exato, que a gente perde a boa gentileza, né? Então você perde aquele jeito delicado de conversar, educado de conversar. Simplesmente por quê? Porque você está dolorido, você está sentindo dor. E aí é normal, no momento de sentir dor, a gente tende a simplesmente deixar para trás tudo aquilo que a gente fez no início e deu certo. Uhum. Então, o apoio adequado está relacionado a isso. E aí a gente vai para o terceiro. Orientação eficaz. O que tem a ver essa orientação eficaz? Vocês podem ter certeza que normalmente quando a gente traz aqui um assunto para vocês, esse assunto já foi verificado em alguns livros, né, que a gente sempre pesquisa em alguns livros, e não são livros que a pessoa tirou aquilo ali do nada, do sovaco. Não, tem uma teoria aqui dentro da minha mente. Não. Normalmente, quando a gente traz determinadas informações aqui, a gente traz com base em determinadas pesquisas que eles ficaram acompanhando, né? Verificando os casais, como que aquilo ali funcionava. É lógico que de casal para casal, de casa para casa, tem um efeito um pouco diferente. Mas tem muita coisa que se aplica, tem muita coisa que se repete. É porque, na verdade, os casais que são bem-sucedidos, que são felizes, eles seguem um padrão. Sim. Então, se isso não está acontecendo no seu lar, há algum padrão aí que não está conseguindo ser estabelecido. Então, apesar de terem peculiaridades em cada casa, em cada casal, o padrão para que alcance o sucesso no casamento, ele existe. A gente vai adequar a nossa realidade com estratégias, com diálogo, com uma boa comunicação para a gente poder fazer aquilo ali funcionar na nossa realidade. Exato. Então, a motivação eu expliquei, apoio adequado e orientação eficaz. Aí alguém deve estar pensando, Yukias, mas você não falou como que eu vou mudar essa motivação. E aí, no lugar de você focar na parte mais difícil, que é entrar dentro da cabeça do seu marido, dentro da cabeça da sua esposa, e transformá-lo ali dentro, porque isso é extremamente difícil. Tanto é que para o evangelho, né, entrar na pessoa e haver essa modificação, isso acontece por meio do Espírito Santo. Então não é uma coisa tão simples assim. A estratégia correta aqui é você focar primeiro em você. Yukias, mas você está falando, você já falou algumas vezes aqui que a gente não tem que ficar com esse negócio de autoestima. Não é isso não, tá? Quando eu falo fixar primeiro em você, é porque existe um princípio, o princípio de Pareto. O que é o princípio de Pareto? Que aí todo mundo já ouviu falar. Basicamente Vocês já ouviram falar, gente? Deixa eu só perguntar, né, amor? Só pra gente tirar a dúvida. Vocês já ouviram falar sobre princípio de Pareto? Porque aqui o Will vai explicar agora como que isso se aplica à relação, exatamente nesse aspecto de pensar um pouco em você. Exato. O que é eu pensar um pouco em você aqui? Na verdade, não é se colocar em primeiro lugar, não. Primeiro eu segundo eu, terceiro eu e Tem depois gente que os é outros. assim, né? Não é esse o ponto. O ponto aqui é o seguinte.
O casamento é formado por três, né? Deus, você e seu esposo. Beleza. Quando a gente olha esses três aqui, qual desses três aqui você tem maior influência sobre? Qual desses aqui que você consegue realmente mudar uma atitude agora, se você quiser? Desses três aqui, nós temos que concordar aqui. Deus a gente não muda, né, a atitude dele. Ele já sabe o que vai fazer, ele é independente. O seu marido, você tem uma certa influência, mas a pessoa que você tem mais influência é você mesmo. Então, se eu sou extremamente grosseiro com a Paty, eu tenho uma oportunidade, eu tenho um jeito muito mais eficiente de acabar com essa grosseria quando eu me mudo. Ah, Ilquias, é difícil mudar, é difícil adquirir hábitos. É verdade, mas ainda é mais fácil você mudar essa parte do que mudar aqui. Isso não quer dizer que não possa investir aqui, mas no princípio de Pareto, o que é basicamente? Eles, ao pesquisar, eles verificaram que quando você tinha determinados resultados, 80% dos resultados vinham de 20% do esforço ou de determinadas atividades. E eles foram verificando que não era uma coisa proporcional, que era 50-50. Normalmente você investia numa parte pequena, mas extremamente relevante, e essa parte pequena acabava gerando um resultado muito bom, um resultado muito grande. Então era exatamente isso. Ele falou, então no lugar da gente ficar investindo em 100%, 80%, a gente tenta investir só nesses 20%, porque a gente ainda vai conseguir 80% do resultado. E aqui tem um pouco disso dentro do casamento. Por quê? Se Paty e eu somos responsáveis por 50%, olha só, está muito acima dos 20% aqui de Pareto. Se eu acabar me mudando, se eu acabar me transformando, melhorando o casamento por minha parte, nosso casamento vai melhorar muito. E o Kias, mas o casamento é formado por dois. É verdade. Mas você tem que começar pela etapa que é mais fácil para você. Não adianta você simplesmente, não, eu tenho uma dificuldade, pronto, vamos pegar aqui. Eu nunca converso com meu esposo. E além de nunca conversar, sempre brigamos quando falamos sobre finanças. Vamos pegar a situação. Aí você vai entrar aqui, a gente vai falar sobre comunicação, aí a primeira coisa que você vai falar, então eu já vou conversar sobre finanças. Não, comece pelo mais fácil. Se vocês nem conversam, estabeleçam um determinado elo, uma determinada ponte para iniciar conversando sobre coisas bobas que vocês nem conversavam antes. Depois você caminha para conversar sobre aquele assunto que é mais sério. Da mesma forma que, se você está tentando restaurar seu casamento, salvar seu casamento, comece por aquilo que é mais acessível. Como que você começa? Você começa se mudando. Você começa melhorando aquilo que você não faz ou passando a fazer ou deixando de fazer determinadas coisas que você faz e você sabe que piora o seu casamento. Então, quando a gente fala aqui desse princípio de Pareto, no lugar de você focar toda a energia aqui na mudança aqui, você vai melhorar aqui primeiro. Então, como você tem a capacidade de melhorar as suas próprias atitudes, é aí que você vai começar, né? Dentro do Eleve a gente explica exatamente como que você faz justamente para você conseguir trazer essa transformação em você de forma que isso não seja dolorido, não pese, de forma que você consiga superar traumas, superar dores emocionais que às vezes você nem sabe que estão aí, influências lá do seu passado que refletem hoje. Tudo isso a gente trabalha. E essa mudança, quando ela começa na gente, ela é muito mais forte. Por quê? Porque você começa a fundamentar princípios, a fundamentar valores, a se reconhecer como mulher de Deus, como um ser de Deus, para depois você gerar uma influência sobre o seu lar, sobre o seu esposo, sobre sua família, inclusive sobre seus filhos e amigos, parentes próximos que convivem com vocês e que veem a relação de vocês se afundando. Exato. E esse tipo de mudança aqui é uma mudança mais perene, né? Ela é mais permanente. Por quê? Porque quando você realmente adquire um hábito, quando você muda, né? No caso, quando você sabe por que você está mudando, você consegue manter isso mais tempo. E aqui há uma diferença clara quando eu simplesmente utilizo técnicas de manipulação para você mudar. Pois é, essa não é a ideia. Exato, porque quando você faz isso, aquilo ali não vai permanecer durante muito tempo. Will e Paty, o que é uma técnica de manipulação? Por exemplo, que muitas vezes acontece aqui entre os casais, utilizar o sexo como moeda de troca com seu esposo. Isso tá errado, isso é chantagem, isso é manipular determinada situação através de um certo poder de influência que você tem.
Não é sobre isso. Quando a gente fala em influenciar, é influenciar com coisas boas, de maneira positiva, de maneira construtiva, que você possa solidificar a sua relação e não que você esteja construindo sua relação numa areia movediça. Perfeito. E aí a gente vai para nossa segunda pergunta. Então, só para concluir aqui a primeira, né? A primeira foi: como faço meu marido mudar? Então, 3 passos: motivação, apoio adequado, orientação eficaz. Lembrando que é melhor você focar primeiro em passar a fazer coisas que você não fazia, né, para melhorar seu casamento, e deixar de fazer coisas que você já fazia e prejudicava o seu casamento. E aí a gente vai para a segunda pergunta. Eu vou traduzir aqui mais ou menos, porque a gente pega o comentário, a pergunta da pessoa e traz aqui de um jeito que a gente possa conversar um pouco, né? A pessoa falou mais ou menos assim, ó: toda vez que falo aqui em casa, né? Deve ser aqui em casa, que preciso de alguma coisa, dá briga. E aí... Quem já passou por isso aí na relação? Às vezes por uma má interpretação, ou às vezes porque você sente que o seu cônjuge não compreende suas reais necessidades e que parece que tudo que você fala é supérfluo, ou que tudo que você fala é uma reclamação, que você nunca está satisfeito, isso na perspectiva do seu esposo. Quem já passou por isso? Então, isso aqui normalmente quando acontece, a gente tem que lembrar que há um distanciamento gradual, né? Se a gente não tem o costume de gerar hábitos que aproximem, a gente vai se separando aos poucos, a gente vai se distanciando aos poucos. Por quê? Porque a tendência natural que nós temos é a tendência do egoísmo. É aquela tendência de cada um olhar para si, cada um viver sua vida paralela. Por quê? Porque viver uma vida paralela é mais simples e menos dolorosa. Né? O que é uma vida paralela? A vida paralela é cada um viver uma determinada vida com focos, objetivos, sem compartilhar com o outro. Então é como se fosse mais ou menos assim: eu tenho todo o meu cronograma, todo o meu planejamento de vida, e às vezes esse planejamento precisa da parte, às vezes. Entendeu? E aí isso sim é uma vida paralela. E isso então, inclui passeios, inclui lazer, inclui atividades obrigacionais, atividades que envolvem finanças, né? Divisão de contas. E engloba tudo, engloba o dia a dia mesmo, tá, gente? Exato. Não é só ter vida paralela, um dorme no quarto, o outro dorme no outro. Não. Às vezes vocês dormem na mesma. Né? Pois é. Às vezes vocês dormem no mesmo quarto, na mesma cama, compartilham o corpo, mas não compartilham outras coisas essenciais para a vida de casal ser satisfatória. Exato. Então, só lembrando que normalmente quando chega numa situação dessa, onde a necessidade expressada pelo esposo ou pela esposa é ouvida do outro lado como uma acusação, a gente tem que lembrar o seguinte: primeiro, já há um certo distanciamento na conversa entre vocês. Sim. Isso aí, não acha que, a gente conversa super bem e quando fala... Não. Se a pessoa já está sentindo, se já está chegando na briga, quando toca no assunto de uma necessidade, muito provavelmente vocês não estão conseguindo nem ouvir direito o outro. E aí a gente fez uma live aqui falando sobre essa questão de ouvir, né? Foi essa semana. Foi essa semana, né? Depois que acabar essa daqui, vocês dão uma conferida lá também, que vai adicionar conhecimento aí para vocês. Exato. Então a gente falou sobre essa questão de ouvir, o quanto isso é importante na comunicação. Porque por vezes a gente fica sempre muito preocupado em como falar, só que a gente não se prepara para ouvir. E é extremamente complicado ouvir. A gente explicou lá direitinho. Por quê? Porque nós não temos essa tendência, né? Ouvir exige de nós uma certa paciência, humildade. Uma certa humildade, e isso pra gente é extremamente complicado. E quando eu falo a gente aqui, é casal em geral, tá? Então, como que você vai fazer isso de forma prática? E o que é isso? Como que eu posso tentar abordar determinadas necessidades que eu tenho sem que isso gere determinadas brigas? De forma simples e prática, você poderia fazer o seguinte: no momento que você vai falar para o seu esposo, vai conversar com sua esposa, você vai falar de forma não impositiva, não acusatória e não vexatória. E o que eu não entendi foi nada, me explica melhor. Quando eu vou pedir determinada coisa para a Paty, quando eu vou falar determinada coisa para a Paty, existe uma pesquisa que fala o seguinte: olha, os 3 primeiros minutos são determinantes. Então, se eu começo de forma impositiva e já gerou um estresse ali, muito provavelmente o final da conversa também vai ser estressante e não vai dar o resultado que a gente pretendia. Improdutivo. Exato. E como que a gente fala de forma impositiva? Parecendo que eu sou o chefe. Então, se eu falo parecendo que há uma hierarquia, uma hierarquia... De mando, né? De mando, isso eu ia falar mandamental, né? De ordem. Aí vocês
com certeza ali você já vai gerar um certo clima. Por quê? Porque uma coisa é você ser o líder da casa. E aqui a gente já falou que é um líder servil, ou seja, é aquele que está pronto para fazer tudo. E não aquele que está pronto para sentar, reinar, sentar no sofá e alguém ficar lavando o pé. Não é isso, né? Então, quando a gente fala aqui do jeito que você fala, se você falar de forma impositiva, sempre parecendo que você é o chefe e a pessoa que está te ouvindo é o subordinado. Isso incomoda. Ainda que a pessoa não fale, ainda que a pessoa guarde para si, mas aquilo ali ao longo do tempo, isso vai incomodando. E é feio, né, gente? É feio falar assim com o esposo. É feio destratar o outro. Então a gente também tem que dar uma segurada na onda aí, porque mesmo quando a gente tá com raiva, a gente tem que manter o respeito na relação. Sim. Quando a gente está num período de crise na relação, é aí que o respeito ele precisa estar mais evidente, porque fica muito mais fácil você praticar outras atividades, outras ações no seu relacionamento que te afastem de um novo conflito, que te leve para um buraco, para uma ladeira abaixo. Perfeito. E aí a gente vai para o segundo, acusatório. Tem pessoas, muito provavelmente vocês já devem ter visto, tem casais que quando vão falar com o outro sobre uma determinada coisa que poderia ser mudada, sempre parece que ele está acusando. Sempre parece que o outro já detém a culpa e está sendo julgado. Então, quando você fala de forma acusatória, qual a tendência natural do ser humano? Ao sermos acusados por alguma coisa, o que a gente tende a fazer? Acusar também. Acusar também, ou seja, a gente entra no modo de se defender. E aí, no momento que você quer se defender, você não vai mais raciocinar, você não vai estar mais raciocinando no sentido de resolver o problema. Você vai estar raciocinando no sentido de sobreviver. E essa sobrevivência pode ser por meio do ataque, pode ser por meio da fuga, mas de qualquer jeito você já mudou o foco do negócio. Então, falar de forma acusatória não te ajuda nesse processo de ser ouvida ou ser ouvido pelo seu esposo ou pela sua esposa. O que é falar de forma acusatória? Ah, você é murrinha. Toda vez que eu preciso comprar, eu não tenho condições mesmo. Você é muito assim, mão fechada, mão de vaca. Isso é uma forma acusatória. Inclusive desrespeitosa de falar com o próximo, né? Exato. Então, aqui ficou evidente. Então, você está falando você está acusando o outro, né? Então, o outro, ele não consegue prosseguir na conversa sem ter que se defender antes, né? Então, e o outro caso que é o vexatório. O que é isso? Basicamente, quando você fala com o outro de tal forma que traga vergonha, né? Então, você está expondo, humilhando ele, né? Então, você sempre o coloca numa condição de ser zoado, de ser menosprezado. Então, perceba que todas essas situações aqui, elas acabam mudando o foco da situação. É como se eu fosse conversar determinado assunto com a Paty, mas na hora que eu vou falar sobre esse assunto, eu levanto um outro subtema e esse subtema rouba a nossa atenção. Pega a cena toda e tira o foco daquilo ali que vocês estavam tentando conversar inicialmente. Exato. E aí, a partir do momento que ele rouba a cena, você não consegue resolver aquilo ali mais. Então são esses três: impositivo, acusatório e vexatório. A partir do momento que você consegue conversar, responder ou puxar um assunto fora dessas três condições, a sua chance de realmente ser ouvido aumenta, né? E terceira pergunta, o comentário foi o seguinte: sem paixão pelo meu esposo, casamento de 15 anos. Aí, muito provavelmente, o que ela está querendo dizer aqui, né? Já que ela está compartilhando com a gente, ou vou considerar que é ela, né? Meu esposo, isso. Muito provavelmente o que ela está falando é: perdi a paixão pelo meu esposo. Tem como resolver? Não sinto mais nada. Isso. Vivo por obrigação ou vivo porque acredito que é o certo, que não é o correto se separar. Tem como essa relação ir para frente? E aí? E a resposta é simples, sim. E aí a gente aqui não precisa, antes da gente ir um pouco mais para a parte bíblica, a gente pode ir pela lógica. O que é a lógica? Inicialmente, você e sua esposa, vocês eram estranhos um para o outro. E em algum momento, vocês começaram a tomar determinadas atitudes que transformaram dois estranhos em um casal que decidiu viver o resto da vida juntos. Da mesma forma que isso aconteceu lá atrás, isso pode acontecer de novo. Agora, aí alguém pode falar: mas agora eu conheço os defeitos. Só que agora também você conhece as qualidades. Agora você também tem uma experiência muito maior em fazer funcionar. E o Kias, eu não tenho essa experiência. Então, ótimo momento para aprender. Porque é muito melhor você aprender isso agora dentro desse casamento, que não está
que ainda está sem paixão, do que você ter que se aventurar em outro relacionamento para aprender no outro. Porque se você acha que a paixão só acaba no casamento atual, você está enganado, né? Você está enganada, porque a paixão, igual a gente já falou aqui, normalmente ela dura entre 2 a 3 anos ali no máximo, e depois disso aí vai ficando uma coisa mais... Vai minando, vai estabilizando, né, gente? Estabiliza, ou seja, você não está mais com aquela... aquela vontade, aquela euforia, né? Irracional, né? E você começa a optar todos os dias pelo amor, por amar, por dividir, por compartilhar, por servir, por estar junto, ser parceiro e etc. Exatamente. Então, a partir do momento que você agora você passou esse momento de euforia, agora que é o momento realmente de construir uma relação mais concreta, uma relação mais profunda, uma relação com uma qualidade muito melhor. E o que você está falando, que o casamento tem uma qualidade melhor do que a época de apaixonado? Sim, é só você parar para pensar. Se antes você conhecia menos, se antes você sabia como as coisas funcionavam menos aqui, agora você sabe como funcionam melhor. Então, ao saber manusear melhor essa máquina, por assim dizer, você consegue tirar melhores resultados dela. Mas meu casamento não é bom. Aí o problema é você aprender a manusear a máquina, como o Will citou aqui como exemplo, entendeu? É você aprender a lidar com seu esposo. É você aprender a manejar os assuntos, aprender a se comunicar, aprender a gerar essa conexão emocional novamente, aprender a dialogar sobre todo tipo de conversa que vocês possam ter, né? Se aproximarem, tornarem de novo aquele momento gostoso, quentinho que vocês viveram, possível, real na relação de vocês. Perfeito. E aí você já adiantou uma parte aqui que é extremamente importante, porque quando a pessoa pensa em criar nova paixão, né? Eu quero que a paixão volte aqui. Normalmente, o que ela pensa? Ela pensa bem assim, eu tenho que aplicar uma técnica mágica na paixão. Não, comece pelo básico, comece pelo simples, comece pelo feijão com arroz, né? Então aprenda primeiro feijão com arroz, depois você vai inovando. Comece pelo básico, pelo simples, né? O que é o simples? Converse sobre esse tema. Nós cristãos, nós evangélicos, nós infelizmente ainda carregamos esse assunto como um tabu. Então falar sobre paixão, falar sobre sexo, amor, né? A gente ainda vai levando meio que do jeito que dá. Vamos deixando. E aí você não conversa sobre esse assunto. E qual o problema disso? Se você não conversa sobre esse assunto, você continua sendo bombardeado por paixão, por amor, por sexo o tempo todo, nas redes sociais, nas séries, no Instagram, em todo lugar. E aí você não conversa sobre isso, você acaba perdendo uma oportunidade de conhecer melhor quem está do seu lado e fazer funcionar durante muitos anos aí pela frente, né? E pior, você começa muitas vezes a alimentar expectativas de paixão com outra pessoa, porque tem uma lacuna no seu relacionamento que ela não conseguiu ser suprida pelo seu esposo. Perfeito. Ou vice-versa. E aí você começa a olhar lá fora e a desejar viver novamente essa paixão, esse frio na barriga, essa emoção, sendo que você pode viver tudo isso com seu esposo. Por que não? Perfeito. E aí a gente vai para a nossa quarta pergunta, né? Vou anotar aqui para vocês irem acompanhando. A pessoa colocou bem assim, na casa dos meus pais por um tempo. Então, muito provavelmente, né, o que essa pessoa está fazendo aqui é aquela ideia de que, a gente brigou, a gente entrou em atrito aqui, eu vou para casa dos meus pais para esfriar a cabeça e depois eu volto. E o que é isso? Você acha que isso aqui dá certo? Vamos lá. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica em relação a esse assunto. Por quê? Né, amor? Porque quando a gente pensa em namoro, o namoro é exatamente isso aqui. Porque muitas vezes a pessoa namora, não tem nenhum problema, e quando casa, vive brigando. Por quê? Porque todas as vezes que o clima fecha, ele vai para casa, ela vai para casa. Aí fica fácil. Eu vou para casa, assisto TV, vou para casa, converso com meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai. Né? Mudo totalmente o foco. Aí depois eu volto para conversar com a minha namorada, não para resolver aquele problema. Eu já volto seguindo a vida. Entendeu? Isso é o normal do namoro, né? Então, você simplesmente segue adiante e não trata mais sobre aquele assunto. Só que quando você casa, você não tem mais a possibilidade de simplesmente evitar todos os problemas, evitar todos os conflitos. E aí, na minha visão, na nossa visão, quando a gente simplesmente,
não tá bom aqui, eu vou para casa do meu pai, vou para casa da minha mãe, vou para casa deles lá, para casa de alguém. Isso aqui é ruim, por quê? Porque normalmente o que acontece com esse afastamento não é simplesmente, não é aquilo que a gente vê no filme. A saudade vai realmente clarear a minha vista e eu vou enxergar o que é realmente importante. Não é assim que funciona. Nós temos que lembrar que a nossa tendência, sem a operação do Espírito Santo, é uma tendência que só conduz ao egoísmo. Ao término, né? Exato. Então, quando eu fico longe, eu tenho uma falsa paz, eu simulo uma falsa paz e eu penso, então pera, deixa eu ver se eu estou entendendo. Se eu ficar sem aquele meu esposo, se eu ficar sem aquela minha esposa, é assim que eu vou me sentir. Só que isso não é verdadeiro. Por quê? Porque simplesmente o divórcio, ele não é uma borracha que apaga todos os anos. Né? Eu apaguei aqui e zerei. Não é assim. Não é assim. Você não zera. Você tem que lembrar que uma vez que você casou é para a vida toda. Se é para a vida toda, você tem que aprender a fazer funcionar. Principalmente porque, muito provavelmente, caso você se separe, você também vai entrar em um outro relacionamento. E aí, se você não aprende a resolver os problemas, que são problemas que acontecem em todos os casamentos, que acontecem em todas as casas, você tende a fazer o quê? A ser um colecionador de divórcios. Vai reproduzir no próximo relacionamento, vai reproduzir no outro e vai reproduzir no outro. E ainda vai colocar, no final das contas, a culpa no casamento. Exatamente. E esquece que o casamento é composto por duas pessoas. Então, a culpa é do casamento, né? E outra coisa, gente. Quando a gente escuta esse negócio de pegar a mala, botar debaixo do braço e voltar para casa dos pais, a pergunta que a gente tem que se fazer é: como é que você quer que o seu esposo te leve a sério, você se comportando como se fosse uma adolescente? Como é que você quer que a sua esposa te leve a sério, você se comportando como um adolescente? Isso não é postura de homem, isso não é postura de mulher, Perfeito. Isso não é postura de uma pessoa casada nos moldes cristãos. Isso está errado, não é correto você abandonar o seu lar para poder pensar lá fora, sendo que você tem possibilidades e deve se comunicar, dialogar, melhorar a relação de vocês para que na próxima vez que algo aconteça, vocês não tenham que chegar numa situação limite como essa. Perfeito. E aqui alguém poderia falar bem assim, mas eu já ouvi vocês falando sobre fazer uma pausa quando vocês estão no meio de um conflito. Primeiro, até a pausa, ela tem um limite, né? Então, você não faz uma pausa de... parar de falar com seu esposo, ignorar o que ele Exato. tá falando, não é isso? Quando você está no meio de um conflito, no meio de uma briga, você pode até fazer uma pausa, mas essa pausa ela tem um tempo razoável, simplesmente para você diminuir aquele estresse, para você voltar a raciocinar. Porque como o nosso sistema vai ficando naquele sistema de fuga, de luta ou de fuga, então a gente fica com a adrenalina alta e a gente para de raciocinar na direção de resolver o problema. Você passa a raciocinar simplesmente no modo de sobrevivência. Ou eu vou lutar, eu vou fugir. E aí quando você faz isso, você simplesmente não consegue mais ouvir o que o outro tem para dizer. E no momento que você não escuta mais, você não consegue resolver mais o problema, né? Então, quando a gente fala de pausa, a gente está falando nisso. A gente não está falando de você ir para um outro lugar, começar a sonhar com uma outra realidade, como se fosse possível simplesmente falar, não, tá bom, vamos pôr um pause aqui, vamos separar cada um para o seu lado. Não é isso. A gente sempre fala que o divórcio, em regra, não é uma opção, né? Deixando bem claro. Então, quando a gente fala desse negócio de ir para a distância vai gerar um amor, isso aí na minha cabeça, depois na nossa cabeça... Depois a gente pode conversar e ver se retoma a relação. Não, gente, isso aí para com isso. Se você tem costume de fazer isso, começa a se comportar como um homem adulto ou como uma mulher adulta. Exatamente. Assuma as responsabilidades que competem a cada um dentro da relação e vamos buscar a solução. Perfeito. Né? A gente precisa aprender a buscar uma solução, aprender a desenvolver uma inteligência emocional para poder lidar sem ser nesse modo de fuga ou de luta. Perfeito. Né? A gente já saiu da época das cavernas aí, pelo amor de Deus. Isso mesmo. E aí a gente vai para a nossa última pergunta, que é uma pergunta que vira e mexe aparece aqui, que foi o seguinte comentário: aqui não tem nosso dinheiro. A gente sempre fala, né? Vira e mexe a gente coloca aqui, o pessoal rebate, fala, olha, esse negócio de orçamento conjunto, é melhor cada um com o seu dinheiro, porque se for separar, aí a gente sempre fala, poxa, se o melhor argumento que se tem
pro orçamento separado, né? Cada um com seu dinheiro. É justamente o pensamento em separar. Nem deviam ter casado. Você já começa com o pensamento equivocado, entendeu? Você já começa com o pensamento equivocado. Você já começa levando sua equipe pra não ser vencedora. E a partir do momento que você faz isso, você simplesmente... Você está com um problema muito mais profundo. Seu problema não é financeiro, né? Essa é a verdade. Se você está com medo de separar e por isso você já está tomando determinados cuidados, na verdade você tem outros problemas, né? Você tem um problema muito mais profundo que não é o financeiro. Por quê? Porque casamento é entrega, né? São dois, né? São dois que se tornam um. Então não tem mais essa possibilidade, não, viva a sua vida, viva a minha vida. Não, é uma vida só. É lógico que isso não quer dizer que seja 100% do tempo os dois colados. Cada um tem sua individualidade, sua particularidade, mas o projeto, os projetos acabam sendo em uma direção só, né? E quando só o esposo trabalha, o orçamento é dos dois. E quando só a esposa trabalha, o orçamento é dos dois. Exatamente. Quando ambos trabalham e a esposa ganha mais do que o esposo, o orçamento é dos dois. E quando o esposo ganha mais, o orçamento é dos dois. Se vocês vivem de forma diferente, vocês estão vivendo exatamente o que a gente fala, vidas paralelas. Enquanto um está indo para o exterior de primeira classe, de classe executiva, o outro não está tendo condições de pagar o transporte público para ir trabalhar. Tem lógica viver desse jeito? Não tem lógica, gente. É claro que cada situação é uma situação, cada organização aí de relacionamento é uma, mas aqui a gente traz os pontos positivos e negativos, os mitos e as verdades que envolvem esse assunto finanças dentro do relacionamento. Exato. E a gente sempre fala, só para fechar aqui, que quando a gente fala de orçamento conjunto, não é que o orçamento separado não dê certo. É que você está aumentando a dificuldade achando que está facilitando. Então, não, eu quero orçamento separado porque é mais fácil. Não, ele é muito mais complicado. Entendeu? E ele não é mais complicado porque ele é melhor. Ele é simplesmente mais complicado. Não é porque, tem uma liberdade. Que liberdade? Se você tem o tempo todo que ficar calculando as coisas, você tem o tempo todo ficar controlando para fazer o proporcional, isso é muito mais complicado do que você colocar tudo num montante só. E a partir do montante você paga tudo, né? Então assim, pensando em melhorar, pensando em facilitar, você dificulta. E eu já acredito, né? A gente já acredita, a gente fala isso, que o casamento já tem muitas dificuldades para você ainda ficar incrementando com dificuldades, entendeu? É mais ou menos assim. Imagine alguém... Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme agora, aquele que o cara passa de um prédio para o outro, numa corda, você lembra? Vocês sabem? Não vou lembrar o nome do filme agora, mas ele passa de um prédio para o outro numa corda, aí ele vai segurando Homem-Aranha. Não, não errei. Não, ele vai passando numa corda de um prédio para o outro, caminhando mesmo, entendeu? Ele é um equilibrista. Então, ser equilibrista já tem sua dificuldade. Por que ele vai aumentar isso? É mais ou menos o que a gente faz no casamento quando a gente coloca o orçamento separado. Nós já temos determinadas dificuldades que elas terão... Eu não consigo simplesmente acabar com elas. Eu vou ter que enfrentá-las. Aí eu falo, não, tá fácil. Então, como tá fácil, eu vou criar mais essa. E pense uma coisa. Quando a gente escuta sempre determinados conselhos das pessoas que não estão falando exatamente para casal, você escuta a pessoa falando, não, deixe seu dinheiro separado. Aí o outro, tanto pessoas que falam para homens quanto pessoas que falam para as mulheres, falam sempre desse jeito, né? Só que você tem que lembrar uma coisa. Cada um desses influenciadores, cada um deles está falando para um determinado público. Eles não estão pensando assim, o casamento deve funcionar pro resto da vida. Eles não estão pensando em unidade familiar. Exatamente. Eles estão pensando única e exclusivamente nas finanças. Exatamente. Eles estão pensando assim, se você for separar, ou melhor, vou melhorar. Eles estão pensando assim, quando você for separar, vai ser mais fácil. Só que o quando não pode ser uma... Não pode ser uma alternativa pra gente, né? Eu não posso ficar pensando quando eu for separar. Não, eu tenho que fazer funcionar. Mas eu não está bom aqui. Eu vou viver não estando bom? Não, você vai aprender. Né? Você vai aprender. É o que a gente sempre fala aqui. A gente está falando todo dia sobre esse assunto. Cabe a nós, cristãos, evangélicos, aprendermos a fazer funcionar. Não só para o nosso bem-estar, mas também como instrumento de evangelização. É isso. A gente tem uma dificuldade lá fora, em qualquer outro aspecto, de sair perdedor. E dentro do casamento a gente tem uma facilidade de enxergar isso como ok.
Não, gente, a gente não precisa enxergar que é ok sair como perdedor dentro de uma relação conjugal. A gente pode sim sair vitorioso. Sair vitorioso ficando no casamento, né? Não acabando com a relação. É ressignificando, possível, né? Ah, não, o divórcio... Enfim. Por respeito ao nosso amor, oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, é possível sim, gente, a gente poder trabalhar, melhorar, do mesmo jeito que a gente faz com a nossa vida profissional, do mesmo jeito que faz com a vida familiar, né? Do mesmo jeito que faz com outros aspectos da nossa vida, em que a gente não aceita sair perdendo, dentro do casamento a gente também não precisa. A gente não precisa perder na nossa relação pra gente poder ser feliz, não. Pelo contrário, a gente pode ser feliz juntos, da mesma forma que um dia a gente sonhou em ser, da mesma forma que a gente sonhou e sentiu no dia do casamento, né? No dia do casamento, do mesmo jeito que orou e um dia sonhou, pediu para Deus. Então, restaurar a relação é possível. Muitas vezes você tá com dificuldades, mas é porque é simples, mas não é fácil, né? Restaurar a relação exige motivação, exige disciplina, exige uma vontade, exige uma responsabilidade. Qual é o problema então, Paty? O que esse problema é que a gente está numa época em que tudo que é fácil pode ser excluído, difícil pode ser excluído da nossa vida, porque gera desconforto. Só que é no desconforto que a gente cresce, é no desconforto que a gente amadurece e é no desconforto que a gente fortalece a nossa relação. Assim como em todos os outros aspectos da vida. E é essa a nossa proposta para vocês. É simples, mas não é fácil. E a gente está aqui para mostrar o caminho, para tornar esse caminho razoável, gostoso de ser vivido por vocês também. Gente, alguma dúvida sobre o conteúdo? Alguma pergunta? Vocês podem encher aqui as nossas lives de perguntas também, porque pode ser que a sua pergunta vá também para a próxima live nossa, na próxima sexta de perguntas e respostas do YouKids da Paty. É isso mesmo. Certo? Gente, uma boa noite para vocês, um bom descanso, Deus abençoe o final de semana e até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, né, amor? Amém. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, sextou!